Nos dois últimos arquivos postados aqui na plataforma Legiões de Apolo, iniciamos juntos uma insólita caminhada assombrada, curiosos de novidades e de sensações pelo centro histórico de São Paulo antigo, refazendo passos expressivos, abordando assuntos escatológicos e assombrosos. Longe de esgotar todos os temas, tentamos costurar alguns retalhos da velha São Paulo antiga em um roteiro que se iniciou no assombroso Vale do Anhangabaú, no Largo da Memória. Deste ponto seguimos para o Teatro da Ópera e em seguida para o prédio do Martinelli, até alcançar o Largo de São Francisco, onde visitamos os jazigos coletivos da antiga Ordem de São Francisco das Chagas. Deste ponto em diante, acabei ficando para trás, arrebatado pelo ambiente antigo da igreja e dos jazigos, o que muito me prendeu as minhas atenções. O grupo do projeto Que Te Assombra seguiram em frente, de modo que os perdi de vista. Seguiram em frente para a Rua Santo Antônio, número 140, próximo à Praça da Bandeira, para alcançarem o edifício Joelma e discorrerem ali da assombrosa história daquele lugar. Sendo assim, não fiz os apontamentos sobre o edifício Joelma desta vez, o que ficará para uma outra oportunidade. Sebastiana de Melo Freire, conhecida como Dona Yaya, nasceu em 1887 e faleceu em 1961. Viveu aqui desde 1920. Aos 32 anos, foi diagnosticada como portadora de transtornos mentais, sendo a casa depois adaptada para servir de sanatório particular. As horas se arrastaram e corri para alcançar o grupo, mas só os encontrei próximos à Casa Assombrada de Dona Yaya, na Bela Vista, na região do Bexiga. Intercalando em velocidade acelerada de um ponto até outro, estamos agora na Rua Major Diogo, número 353, em frente a uma enigmática e cobiçada residência de arquitetura europeia elegante, que guarda em sua memória um dos maiores mistérios do bairro do Bexiga, que reúne tragédia, sofrimentos e loucura em uma das mais longas histórias assombrosas no coração do centro de São Paulo antigo. O tema desta enigmática história, assim como a tragédia do edifício Joelma e o crime do Poço, ficarão para uma outra oportunidade, devido à complexidade dos assuntos. Bom, galera, voltei aqui, consegui encontrar o pessoal de novo, alcancei a galera, a gente passou na frente aqui da casa da Dona Yaya. Terei que voltar aqui para fazer um vídeo específico só sobre esse tema, recortado, é claro, e me dedicar mais ao assunto, porque o roteiro é grande, se abordam muitos assuntos em muitos pontos importantes, que são epicentros do horror, do sobrenatural, de histórias assustadoras. E acredite se quiser, ou venha você mesmo participar desses passeios também, ou faça por conta própria, que é muito maior. Tem coragem? Ou vir à noite, por exemplo, nesses mesmos locais mal assombrados, etc. E o mais legal e desafiador, enfrentar aqui o centro histórico à noite. Tem coragem? E você verá fantasmas mais vivos do que julga a tua imaginação. Então é isso aí, galera. Vou ter que desligar aqui que tá meio BO, mas a gente vai voltar lá na frente no cemitério dos aflitos lá e vocês vão ver o que é aflição. Preparem-se. Agora alcançamos um beco em comum no centrão da Bela Vista, em uma espécie de viela pitoresca cheia de lojinhas e brechós curiosos. Segui firme adiante para não mais perder de vista o grupo, que em passos largos tentava alcançar outro epicentro enigmático do nosso passeio mal assombrado. O nosso destino agora era alcançar o epicentro da Praça da Liberdade e discorrer ali da história ocorrida naquele local. Bom, galera, então a gente passou em frente à casa da Dona Yaya
E estamos seguindo em frente agora, estou seguindo a galera aqui. A gente subiu uma viela aqui incrível, muito legal, uma viela diferenciada, numa vilinha aqui na Bela Vista. A gente já está do lado de um castelinho aqui que eu não sei o nome, mas depois eu vou pesquisar e colocar como referência para encontrar essa vielinha aqui, que tem até uns brechós ali, bem legal. A galera estava esperando para abrir aqui o semáforo para todo mundo atravessar, né? A galera tá atravessando aqui, eu tô com eles e vai pegando a panorâmica aí do local onde a gente está. Bem legal, o castelinho ficou aí atrás, vocês estão vendo aí, olha lá, vou mostrar assim, né? Então, quer dizer, essa é a referência mais adequada aí para encontrar a casa da Dona Yaya, que eu não sabia nem onde era. Eu fui descobrir isso tudo hoje, mas aqui eu falei, para mim poder voltar aqui num outro momento. A galera tá acompanhando aí. E o castelinho, olha lá, que bacana, olha lá, aquele castelinho do outro lado ali da rua, é a referência para a gente poder chegar na casa da Dona Yaya. Então um castelinho aí deixar gravado aqui para a gente poder voltar aqui em outro momento, valeu? Então vamos continuar acompanhando a galera aí. Galera do que é a sombra, né? Bem legal, rolê incrível, fantástico esse rolê. Rolê aí abordando vários assuntos aí de escatologia e assuntos de horror, etc. Bem legal. É um rolê assim, é lógico que estamos fazendo de dia, que é mais seguro, mas para ficar mais macabro seria legal fazer esse rolê à noite. Mas à noite, se eu não me engano, tem uma galera que aluga um ônibus, um micro-ônibus, algo do tipo, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho também à noite, que é bem legal. Mas pra gente que já mexe com isso de longa data, tanto faz ser de dia quanto ser de noite, porque a gente já está acostumado a lidar com essas coisas aí, independente do horário, né? Que nem dizia aquele jargão, com cripta, qualquer dia, sexta-feira, qualquer hora é meia-noite. Então vamos seguir em frente agora, a gente está indo lá para a Liberdade, para a Capela dos Aflitos e para a Igreja dos Enforcados, e lá e o bairro geral, lá talvez vai fechar o roteiro lá, ok? Falou! Bom, galera, descendo aqui a Rua dos Estudantes, o epicentro aqui do bairro da Liberdade, extremamente lotado, muita gente mesmo, registrando para vocês aqui no canal Legiões de Apolo. Tô tendo que ser um pouco discreto aqui na minha filmagem, muita gente, mas a nossa galera tá aqui seguindo em direção aqui à Capela dos Aflitos. Viramos aqui, descemos a Rua dos Estudantes, onde eram antigamente, né, as repúblicas dos byronianos românticos que estudaram no Largo de São Francisco, né? E entramos no terreno do cemitério agora, aqui onde os nossos ilustríssimos poetas Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Bernardo Guimarães, Castro Alves e muitos outros byronianos românticos vinham fazer suas noitadas nesse cemitério aqui também, não só no da Consolação, mas nesse que hoje é apenas uma referência para nós. Então lá no fundo, como vocês estão vendo, é a Capela dos Aflitos, do qual eu já fiz alguns vídeos aí no canal, né?
Lá no fundo está a Capela dos Aflitos. E a gente vai então se aproximar lá um pouquinho, não sei como é que tá lá. Tá lá. Capela dos Aflitos lá, ó, no fundo. E já apresentei 3 vídeos sobre Francisco José das Chagas aqui no canal. Claro que eu vou refilmar esse episódio, aonde começa em Santos e termina aqui. Então é bem interessante o contexto do Francisco José das Chagas, se bem que tem outros, não tem só ele. Ele rouba a cena, mas tem outros também famosos que passaram por aqui de alguma forma, tá? Não só ele, mas a outra, o Contintiba também, que era um soldado, também foi executado aqui nessa região aqui também, tá? Não aqui, mas lá no Largo da Forca, no alto, ele foi sepultado aqui. Então estou mostrando para vocês aqui, galera, tá aí, ó, do passeio, uma galerona. E a gente tá, então, registrando aí esse rolê incrível de hoje aí, valeu? Quando tiverem um tempo, confiram aqui na plataforma e no canal Legiões de Apolo arquivos antigos postados sobre o mesmo tema, a saber, arquivo número 51, Chaguinhas e o motim violento em Santos. Arquivo número 52, o Largo da Forca em São Paulo Antigo e a morte de Chaguinhas. Arquivo número 53, o fantasma de Chaguinhas e a Capela dos Aflitos e dos Enforcados. Devido à grande complexidade dos temas, ainda faremos refilmagens sobre os mesmos assuntos. Cuida e zela por esse patrimônio que é a Capela dos Aflitos. Patrimônio cultural reconhecido tanto pelo CONDEPHAT, né, que é o órgão de patrimônio do Estado, quanto pelo CONPRESP, que é o órgão de patrimônio do município de São Paulo. Vi o Thiago falando algumas coisas, percebi que você contextualizou ali sobre esse lugar que a capela se insere na liberdade, enquanto centro de punição, tortura e morte. E eu acho que, para começar a falar da capela, é isso. Né? A capela ela é pequena em relação a outras igrejas, mas se a gente for pensar que ela é uma capela de cemitério, ela até que é grandinha. Né? A capela faz parte ainda do complexo Cemitério dos Aflitos. Né? E o que é esse complexo? É um cemitério que pega uma quadra da Liberdade no século XVIII e XIX. Ela é fundada em 1739, mas o cemitério já é de 1737. A gente está falando dos finais do século XVIII. E ela pegava a Rua Galvão Bueno, a Rua da Glória, aqui atrás, a Rua dos Estudantes, e a Radial Leste-Oeste atrás da gente. Então ela é um cemitério até proporcionalmente grande. Ele aparece nos mapas do século XIX até 1858, que é quando a capela do cemitério é desativada e é aberto o cemitério da Consolação, o primeiro cemitério público da prefeitura do município de São Paulo. Então, até então, esse é um cemitério de caráter público, porém, o cemitério pertencia à MIPRA de São Paulo, que é um órgão que cuida da Igreja Católica em São Paulo. Então, era um cemitério particular, mas de caráter público. E quem é enterrado nesse cemitério? São, sobretudo, as pessoas negras, libertas e escravizadas, as pessoas indígenas e as pessoas pobres da cidade de São Paulo no século XVIII e XIX. Então, a gente tem os óbitos da Sé, é um livro de óbito onde você assinava, e fazia a assinatura de todos aqueles que eram enterrados aqui nesse processo, quando era pedido. E a gente constava esses fatos, por exemplo, dessas pessoas enterradas nesses espaços. O cemitério, quando ele é desativado, a Cúria vende o cemitério e mantém a capela somente aberta. Isso possivelmente por conta da devoção às Santas Almas e às Chaguinhas, que era muito forte, então ela já tinha um apelo popular muito forte para as pessoas negras e as pessoas indígenas, e se mantém esse lugar por conta dessa devoção. E o restante do cemitério é vendido, só que esses corpos não são exumados, eles não são levados para o cemitério da Consolação naquele momento. Então a gente está falando que esse cemitério existe, ele está debaixo da gente, a gente pisa nele quando a gente passa por essas quadras. Escavações do século XX, sobretudo por volta da década de 80, para a construção de um banco, que era o Banco Safra que tinha aqui, encontraram primeiros remanescentes humanos naquele momento, noticiado no jornal, por sinal. E em 2018, com a demolição do sobrado ao lado da capela, que é esse tapete de madeira preta que vocês veem ao lado da capela,
se encontrou 9 remanescentes ossos humanos, né? E se o IPHAN protocolou esse sítio como sítio arqueológico cemitério dos aflitos, comprovando que esses corpos ainda estão nesse espaço. Outro indicador é que quando a capela pega fogo em 92, um pedreiro vai vir para fazer a obra do Lavur e ele fala que ele encontrou nas paredes também alguns remanescentes ossos humanos. Na época ele devolveu para a parede, acimentou atrás do alago. Vocês que lutem no futuro aí para tirar do cimento. E aí foi isso, então a gente sabe que possivelmente, além do cemitério, possivelmente alguma parte dessa capela também pode ter esses remanescentes humanos, ou pelo enterramento, porque esse barro foi utilizado desse espaço para construir a capela que é de Taipa de Pilão. E depois que ela sofreu dos acréscimos, vai ser argamado de cimento, por exemplo. E eu acho que a principal questão que essa capela tem, além dela fazer parte de um circuito que a sociedade civil nomeou como circuito de tortura, violência e morte de São Paulo, que é isso, mas a liberdade, além de ser o primeiro território negro e periférico da cidade no século XVIII, ele se consolida como um lugar de punição, tortura e morte. Então a gente tinha a casa de câmara e cadeia, pelourinho, a forca e o cemitério. Até mesmo o cemitério que era destinado para esses enforcados, que eram executados na pena de morte na forca. E acontece um evento muito chocante na cidade de São Paulo naquele momento, que é o enforcamento de Chaguinhas e de Cotindiba. Essas duas lideranças, dois soldados negros, nascidos já no Brasil, que faziam parte do primeiro batalhão de Correios de Santos. Esse batalhão de caçadores significa que era um batalhão de pessoas da nação. Eles estão há 5 anos sem receber soldos, que hoje em dia seriam salários, mas também em péssimas condições de mantimentos para trabalhar, como roupa, alimento. E eles tomam a cidade de Santos em forma de protesto. Sabe que dia? 27 de julho de 1828. Exato, justamente no mesmo dia que ela faz aniversário. Então é isso, né? Achei uma sequência de datas muito simbólicas, né? O dia que ele é enforcado e o dia que eles tomam a cidade batem com as datas de Nossa Senhora dos Aflitos e batem com as datas da capela. E eles tomam a cidade de sítio, eles tomam a cidade de Santos, promovem um estado de sítio. Eles começam pela casa de pólvora e trem, depois eles libertam os prisioneiros que estavam na cadeia municipal de Santos e atacam um navio português que está no Porto de Santos, como forma dessa revolta. Depois a revolta vai ser suprimida pelo governo português na época, a gente está falando de 1821, então a gente já está falando do Brasil nas vésperas da independência, e aí é um dos motivos que culminam na independência do Brasil, por exemplo, o Museu de São Paulo também, a esse protagonismo popular, assim como outros províncias, nesse processo de independência do Brasil. E eles, segundo a Patrícia Oliveira, que é uma pesquisadora que vai estudar a biografia do Chaguinhas, ela consegue identificar que alguns líderes foram mortos já em Santos, e 2 são trazidos para serem executados em São Paulo, que é o Joaquim Cotindiba e o Francisco José das Chagas, conhecido como Chaguinhas. As narrativas orais falam que Chaguinhas pernoitou na Capela dos Aflitos, porque um dos memorialistas da cidade vai falar que ele pernoitou numa capelinha no fundo da cidade, aonde tinha uma cela, e acreditava que essa cela era o velário da capela que está atrás dessa porta. E não se sabe se é verdade, mas é uma narrativa oral e segundo a história. O que sabe-se é que eles sobem para serem executados no dia 20 de setembro de 1821, a forca. Cotindiba vai ser executado primeiro e vai falecer. E Chaguinhas acontece um evento que São Paulo, pelo menos, nunca vivenciou isso antes, que é a corda arrebentar. A corda arrebenta pela primeira vez no enforcamento. E aí havia uma lei na capital que se falava que se a corda arrebentasse, o condenado era considerado uma pessoa santa, uma pessoa que não merecia ser condenada injustamente, e era para ser libertado. Isso não aconteceu. O Estado tenta mais uma vez enforcar Chaguinhas numa segunda corda. A gente localizou, por exemplo, uma ponta dessas cordas. E isso pode arrebentar novamente. E segundo as narrativas orais, a galera começa a gritar por liberdade, vai até a casa de câmara pedir a liberdade de Chaguinhas. E o governo provincial recusa a liberdade. E segundo o que a gente fechou, que é a única testemunha ocular que a gente tem nesse processo, ele fala que
um tropeiro passando pela região, porque a Avenida da Liberdade ligava Santa Amaro ao centro da cidade e era um caminho de tropeiros. O governo pega um laço de couro, faz uma terceira forca improvisada e tenta enforcar Chaguinhas pela terceira vez e a corda arrebenta mais uma vez. A galera clama por liberdade, né, e por isso que de Largo da Forca para Largo da Liberdade, e atualmente Largo da Liberdade, graças a essas súplicas das Chaguinhas, segundo as narrativas orais. E tudo, segundo a gente Feijó, ele é morto ao chão. Alguns falam que apauladas, outros sapatadas, mas foi morto ao chão pela segurança da província. Exatamente. E esse enforcamento de Chaguinhas vai gerar uma comoção. Né? Lembrando que, por exemplo, esses enforcamentos eram assistidos pela sociedade cristã, que relata que ela comprava as melhores roupas, com fotos para assistir esses enforcamentos em praça pública. Muitos senhores escravagistas levavam seus escravizados para assistir como uma forma de educar. Mas pela primeira vez foi visto na cidade de São Paulo, e chocou todo mundo. A partir disso, ergue-se uma cruz aí na frente da forca e começam a se levar velas, começam a acender velas, levarem flores, levarem oferendas às Chaguinhas e às Santas Almas dos enforcados. Isso vai culminar na igreja da Santa Cruz dos Enforcados, lá em cima, mas também vai culminar no culto às Chaguinhas na Capela dos Aflitos, que basicamente é escrever um pedido, colocar na porta, bater 3 vezes em intenção às Chaguinhas, lembrando as vezes que ele foi enforcado, uma forma de chamar, samba popular, na verdade, e depois acender uma vela no velário, que é a lugar onde ele esteve, enquanto aguardava o enforcamento. E essa narrativa ela começa no século XIX e se mantém até hoje. Com a capela fechada atualmente, por exemplo, a galera tem jogado os pedidos na porta. Passado debaixo da porta, jogado pela janela. Eu vi outro dia, tinha um monte aqui. Exato. Lá no Dalmanca, recolhe. A gente reforma. 24 meses, ou seja, 2 anos de abertura, depois de mais de 20 anos esperando esse restauro, de fato. Ele vai sair, ele precisa sair. Tem a operação com seu máximo, sim. Não há um risco de desabamento, mas ainda assim ela encontra-se no nível de degradação. Necessário que a gente ofereça degradação possível. E é isso, o que manteve essa capela até hoje foi a ação comunitária, foi essas pessoas, foi essas mulheres, rezadoras, rezadeiras, que vinham na frente da capela acender vela, rezar, vinham fazer o culto das Chaguinhas, que é o culto secular. E a partir de 2018, quando a obra do terreno ao lado começa, para construir uma galeria box, vocês têm já muitas no bairro, a fundação da obra começa a bater na fundação da capela e rachar a parede da lojinha. Rachando a parede da lojinha, um grupo de devotos que já frequentavam a capela desde os anos 70 abre um coletivo chamado e a partir daí serve uma carta pública enviada por pressa com defate ao IFAM, São Paulo de Patrimônio, mas a sociedade civil também, informando o que está acontecendo. Em 2018, essa carta é colocada à discussão da sociedade civil como forma de denúncia. Em junho de 2018, a gente tem a mudança da praça na estação de Liberdade para Japão Liberdade, ficando assim homogêneo e hegemônico no território, apagando essa memória negra e indígena desse espaço. Em dezembro de 2018, a gente tem os achados de 9 remanescentes humanos no terreno ao lado. Alguns deles carregavam contas de ogum, mostrando também essa ritualística que perpassa pela capela, que não é só a estética do catolicismo negro, mas também uma ritualística das religiões de matrizes africanas, como o Candomblé e o Umbanda naquele momento. Então, é isso. No final, a capela conseguiu abraçar todas as religiões, todas as populações, por esse caráter desse cemitério. E, a partir dessa movimentação da degradação da capela, a gente cria um coletivo que atualmente é uma associação que cuida e preserva esse patrimônio, atualmente também nessa função de receber os grupos, receber estudantes e perpassar essa memória negra indígena com a fé que aí a gente todos somos disseminadores dessa história, que as pessoas nunca mais pisem na liberdade, da mesma forma que elas fizeram. Mas o que me atraiu aqui foi, sem dúvida, um aspecto sobrenatural. E é interessante, porque, como eu falei para vocês, o sobrenatural ele é muito tratado de 2 formas. Predominantemente, ou dogmática, porque hoje a gente foi no Seráfico mais São Francisco também.
ficou uma morte tratada pelos franciscanos. Os fenômenos sobrenaturais, tanto pela Igreja Católica como Igreja, e todas as religiões tratam o sobrenatural, eles avançam, eles interpretam o sobrenatural. E aí a gente tem, por outro lado, essa outra instância, esse grupo do exotismo, né? Do terror, do exotismo, de uma coisa menos comprometida com uma série de princípios e valores importantes que até as religiões têm muito mais cuidado para tratar. Né? Essa galera não precisa desse respeito, porque eles não. Se você quiser ser levado a sério, você não faz daquele jeito, tem outro jeito. E o que a gente propõe é o quê? Um encontro com o sobrenatural, e aí eu não falo, você vê que você não me ouviu falar nenhuma vez mal assombrado. Quando a gente fala de assombra, e o que te assombra nasce dessa provocação, é para a gente entender o que te assombra mais. Um cara ser enforcado 3 vezes, depois ser por exército nativo, era o exército dos descalços. O exército português tinha tudo, o exército dos brasileiros não tinha nem bota. Eles simplesmente lutavam. Mas a gente está falando de um fenômeno sobrenatural. Afinal de contas, 3 vezes tentando enforcar o cara e 3 vezes a corda arrebentando, sendo que a corda tinha sido utilizada no ponto de funcionar, e nada contra o ponto de vista, pelo amor de Deus, tem alguma razão para aquilo acontecer, com chaves que a gente não consegue explicar. E é esse lugar que eu gosto. Mais do que do fantasma, mais do que a assombração, e eu não posso, por dever de honestidade, eu preciso te falar que eu vim aqui atrás de um fantasma. Eu vim atrás do Xavier, porque é isso que se tinha antigamente. Ninguém conhecia a capela, como a gente fala, como a UNANCA trabalha hoje para divulgar a sua real condição atual e toda a sua serventia anterior, mas era muito mais fácil achar essa atmosfera fantasmagórica, primeiro por ter sido um cemitério, segundo por existir uma entidade cultuada aqui. E a provocação que a gente faz é essa, que é o que te assombra mais, isso ou um fantasma? Essa era a brincadeira inicial do que assombra. E aí quando a gente vem para cá, e eu falo sempre que o meu encontro com a Capela da Frente, eu faço parte da UNAM, e tento ajudar do jeito que eu posso. Eles fazem muito mais, a galera trabalha incessantemente para proteger esse lugar, mas o mínimo que a gente pode fazer é falar sobre, né? E falar de uma maneira editorada. Por isso que eu não tenho apego nenhum ao tema do mal assombrado, do terror. Sobrenatural sim, mas dessa outra dimensão. Para quê? Para trazer, como o Lucas falou, você nunca mais vai pisar no lugar com a mesma sensação, uma sensação de vazio. O sobrenatural, o inexplicável, dessa coluna no meio, eu gosto de chamar de fantástico, que é o que dá encanto ao lugar. Esse lugar ter alma, esse lugar ter memória, esse lugar ter suas feridas abertas ou feridas já cicatrizadas, é o que torna o lugar vivo, é o que faz a gente. Então, por isso, é esse o projeto. A brincadeira é essa. A grande brincadeira nossa é essa, se reencontrar com essas vozes que às vezes são ecoadas pelo Lucas, pela UNANCA, por outras pessoas. Hoje a gente falou com o senhor Edmilson, a gente ecoa essas histórias de outros tempos, ouvindo as vozes e fazendo as reflexões que elas nos permitem ter, como essa que a gente está falando. A gente está num bairro que houve uma redefinição dele, que acaba comprometendo uma compreensão integral do que ele é, ele fala, e até a sua vocação, até a premissa dessa vocação é de ser plural. Então, é muito bom deixar claro que não existe nenhum tipo de reserva com os povos orientais de forma alguma. É um bairro que sempre acolheu todo mundo. Porque a gente está falando, tirando os indígenas, todo mundo é estrangeiro que veio para cá. Inclusive os africanos que foram compelidos aqui para cá. Ninguém veio por vontade, foram sequestrados do continente e trazidos para cá. Mas eles também eram estrangeiros. Então, o único nativo que existia de fato aqui era o Paulo indígena, certo? Então, jamais seria um bairro que se negaria a receber outros povos. Mas é importante a gente saber que todos são bem-vindos, que todo mundo está aqui, todo mundo precisa comunicar isso. Então, é mais esse lance. E o lance e a história do sobrenatural, pelo menos para a gente, na nossa editoria, caminha mais para isso. Eu acho que já tem bastante gente falando do exotismo, e às vezes ele é atrevido e é mal educado, né? O dogma muitas vezes
reduz muito a nossa possibilidade de reflexão, de questionamento, porque aquilo no final das contas é uma regra enrijecida, né, que sustenta, são os pilares, inclusive, de direções religiosas. Então aqui a gente não vai mexer, aqui a gente não quer mexer muito. O que a gente quer, na verdade, é ocupar essa coluna no meio, que é o encantamento de um lugar a partir de suas histórias e também desse aspecto que a gente não consegue explicar, porque a nossa vida, a gente tem um monte de coisas que são sobrenaturais. Por que você ama alguém e não ama outra pessoa? Por que você tem simpatia por um e não tem simpatia por outro? Falando daquela espontânea, né? Não nas experiências que as pessoas te causam, né? Mas às vezes tem gente que se ama. Tem umas já, assim, muita gente, foi engraçado, a gente trouxe o Otávio Mesquita agora há pouco tempo. Ele falou, eu sempre passei aqui, não tinha a menor ideia do que era, sempre fui curioso, não sabia que era um cemitério, não sabia o propósito da Capela dos Aflitos, estou adorando conhecer isso tudo. O cara da cidade, o cara que viveu e nasceu em São Paulo. Bom, galera, encerrando com vocês aí então esse encontro aqui em São Paulo, que te assombra, esse passeio fantástico aqui pelo centro histórico. Fizemos vários pontos importantes, alguns vamos ter que retornar por conta e refilmar, mas foi uma caminhada muito boa e a gente encerrou aqui no Cemitério dos Aflitos, aqui em frente à Capela dos Aflitos, aqui nesse pequeno beco que futuramente, com certeza, vai ser um memorial aqui sobre a história desse lugar fantástico aqui. Aqui a gente tem um mural, é lógico que é um mural underground por enquanto, né? Mas ele será futuramente aí, com certeza, um ponto de referência histórica. Vindo aqui visitar, pesquisar, etc. E explorar o local. Então encerro com vocês aqui na Capela dos Aflitos, aqui, mais um vídeo aqui no canal Legiões de Apolo. E não esqueçam de acessar aí vídeos mais antigos, inclusive tem 3 vídeos já sobre este lugar. Pretendo ainda refilmar essa história, refazer os passos de Chaguinhas desde lá de Santos até aqui. Isso no futuro, não agora. E vós, almas fortes, que gastais a vida zombando e rindo, ouvi sem susto o ruído da enxada do coveiro, a cova abrindo. Gonçalves de Magalhães, o louco do cemitério, o canto do coveiro, 1864.